em 2 Timóteo, no capítulo 4. Timóteo é um livro que geralmente ele é utilizado em muitos dos temas, muitos dos textos de Timóteo, para instrução pastoral. Então é utilizado mais em seminários, a gente debate bastante isso, né, pastor? E até nas aulas de liderança, a gente trata bastante temas aqui de Timóteo, porque Paulo ele está passando o mesmo bastão para esse que é um homem que está sendo levantado na Ásia, ali em Éfeso. E só um paralelo aqui para você. Então, ele é um cristão, onde Paulo conhece até a geração dele, Paulo conhece a mãe dele, conheceu a avó dele, e Paulo está com muita expectativa naquele jovem que demonstra, Paulo fala assim, que ele vê uma fé sincera nele. Então Paulo coloca sobre ele, vê o chamado, ora sobre ele, abençoa, instrui, para que ele assuma o ministério, para que ele assuma ali o comando daquelas igrejas por onde Paulo está passando, começando por Éfeso. E de fato ele assume então esse ministério. Após a morte de Paulo, ele fica ainda 15 anos ali controlando essas igrejas como um bispo ali em Éfeso, até ser drasticamente morto, quando ele tenta barrar uma profissão de deuses pagãos. Então aquele homem que Paulo tanto investe, de repente tem a sua vida tão miseravelmente tirada. A gente olha para o Evangelho e fala assim: Deus, será que eu estou fazendo tudo aquilo que o Senhor esperava que eu fizesse? Será que eu estou levando a sério, de fato, essas letras que foram escritas com sangue? Porque pessoas passaram por essa história, nós estamos vendo história de homens e mulheres que se entregaram por Deus. E muitas vezes a gente olha para isso aqui, e eu vi aqui um pastor, curiosamente, né, Deus ele alinha, ele faz todas as coisas acontecerem, e a gente tenta puxar né, pastor, um coelho da cartola, quem sabe não chama a atenção da igreja agora, e a igreja realmente entre no cerne da adoração, daquilo que Deus está fazendo com a igreja. Quem sabe Deus consiga encontrar no seu coração uma motivação, algo que possa fazer você falar assim: que culto, glória a Deus, a partir de hoje eu não vou ser mais o mesmo. Não é esse o objetivo do culto? De você vir diante da presença do Senhor, observa que não tem ninguém que chega na presença do Senhor e sai exatamente igual. Eis aqui a presença do Senhor. Deus espera que nós sejamos impactados, transformados por essa palavra. Amém? Começando pelo ventilador, pode ligar aí. Liga para isso. Pode ligar, moça? Tá calor aqui. Tá não? Tá não? Tô pingando também. Fica à vontade, tá pegando fogo. Já tô. Vamos lá. 2 Timóteo capítulo 4. Todos acharam aí? Amém. Acompanhe comigo. Paulo aqui, nessa segunda carta, ele está basicamente entregando o bastão mesmo. Paulo, aqui no finalzinho, versículo 6 ali, ó, ele vai dizer que ele já tem a vida dele por libação, ele já sabe que o tempo dele está chegando. Então, aí ele fala que ele combateu o bom combate, que ele cumpriu o ministério dele, completei a carreira, guardei a fé. Olha só o que Paulo está falando. Agora, Timóteo, é contigo. Vamos lá. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta ou insista, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Versículo 3: Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, e pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira ou comichão nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém?
Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Pai, nessa noite, Senhor, que Teu Espírito Santo, Senhor, por estas linhas, ó Deus, linhas tão poderosas na vida de Timóteo, Senhor, Deus, que ela venha sobre a nossa vida hoje, Pai. Que essa mesma prioridade, urgência, sentimento, sentido de urgência, Senhor, que Paulo fala com Timóteo, Senhor, fala conosco hoje, Deus, em nome do Senhor Jesus. Que toda distração, Senhor, tudo aquilo que tenta roubar, Senhor, Deus, seja repreendido hoje, Senhor. Que Teu Espírito Santo faça o papel que nós não conseguimos fazer, que a palavra, Senhor, alcance e repouse, Senhor, no coração da Tua igreja nessa noite, no nome santo de Jesus. É assim que nós oramos, para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, a gente iniciou dizendo isso, né? Ouvir não é fácil. O problema de ouvir, você pode ter até escutado mesmo, você ouviu. No casamento acontece bastante isso, porque no começo você presta toda atenção. Então, para ouvir, precisa de atenção. Sem atenção, você não vai ouvir. Amém? Então presta atenção no culto hoje, tá? Para você ouvir aquilo que Deus tem para você. Mas ao longo da convivência, a gente vai se acostumando com as coisas, com a voz, e você vai se acostumando com o jeito da pessoa. Você nem precisa falar mais, você já olha para ela e já sabe o que ela está pensando. Então a gente para de prestar atenção. E isso dá confusão, pelo menos lá em casa tá, não sei na sua. Você não me escuta. A gente sabe que é assim. Mas esse é o problema de você achar que você já sabe. Porque quando a gente acha que já sabe, então as grandes verdades de Deus, aquilo que Deus tem preparado para nós, o pastor falou aqui, ó, que Deus tem coisas tremendas, profundas, que você não sabe. Quem entrou no coração de Deus para saber o que Deus tem para nós, senão o Espírito que está em Deus? Então Deus tem promessas, Deus tem coisas que talvez você precisava se atentar mais àquilo que Deus tem para você, para o seu propósito de vida. Ou você foi posto aqui por um acaso, uma obra do acaso, ou porque você não tem o que fazer hoje, né? Às 7h38 da noite, você está sentado aqui. Quem vai ter a oportunidade de ouvir essa mensagem, de ver? Não é obra do acaso. Existe um propósito para todo feito debaixo do sol, debaixo desse tempo de Deus que nós estamos vivendo. E você está aqui por causa do propósito do Senhor. Deus te colocou aqui nesta noite para você ouvir aquilo que Ele tem para você. E você precisa então se atentar e despir-se nessa noite de preconceitos, de julgamentos, de achar que você já sabe. Às vezes eu me rasgo ali porque tem tantas verdades que Deus está falando aqui, meu irmão. Eu sinto desespero, viu, pastor? E a igreja não percebeu a profundidade do milagre que Deus fez na sua vida, para você estar sentado aqui. Você não sabe quantas cadeias Deus quebrou para você estar sentado aqui. Você não sabe o milagre que é da parte do Senhor. Você está sentado aqui ouvindo a mensagem do Deus eterno. Então não menospreze uma mínima frase proveniente do Senhor, porque Deus não lança palavra vazia. Toda palavra que sai da boca de Deus, ela produz o seu fruto no seu resultado exato, no momento exato. Cabe a você ficar esperto naquilo que Deus tem. Deus não nos chamou para encher a sua cabeça, meu irmão. Sabe aquele crente cabeçudo? Cheio de conhecimento, sabe tudo já. Já sabe até qual vai ser a próxima frase do pastor. Na hora que ele começa a falar o versículo, isso eu já sei. Isso aí não sabe não. Salmo 119, 115. Isso eu já sei. 105, né? É a referência, 105. Esse eu já sei. Eu já sei tudo. Ora, o que você está fazendo aqui então, se você já sabe tudo?
Nicodemos procurou Jesus, e ele sabia muita coisa, porque ele é um doutor da lei. E o que Jesus falou para ele? Importa-te nascer de novo. Paulo vai falar aos Filipenses assim, ó: eu não canso de falar as mesmas coisas para vocês, porque isso é segurança vossa. E aí ele continua dizendo: o que são essas mesmas coisas? Fuja dos cães, fuja da falsa circuncisão, fuja daqueles que dizem ser cristãos e não são. Ou seja, associe com gente de verdade, busque a verdade, busque a integridade com Deus, busque a palavra, encha-se de valores que verdadeiramente são valores que Deus honra, que Deus defende, que Deus aprova, meu querido. Porque senão vai ser uma vida vazia. Olha, o salmista vai dizer lá no Salmo 62, isso, que uma vez disse o Senhor, e 2 vezes eu ouvi, o quê? Que o poder pertence a Deus. O ser humano é o único ser capaz de mover e movimentar a sua história, o seu lar, o seu lugar onde ele convive. Nós somos seres capazes de transformar, de planejar. Nós temos algo que os animais não têm, e nós herdamos isso de Deus. A capacidade de autodeterminação. Autodeterminação é uma capacidade simplesmente de Deus, e Ele graciosamente pôs isso em nós. Sabe o que é isso? É você falar assim, ó: amanhã eu vou acordar às 5 horas da manhã e vou trabalhar. Nenhum animal faz isso. Mas por causa disso, nós esquecemos que todo o poder pertence a Deus. Que você está aqui nesta noite respirando por causa do Senhor. Que você não consegue dar 1 segundo à sua existência se Deus não disser a última palavra, porque todas as coisas estão sustentadas pelo poder dEle. Nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E eu preciso me atentar a isso, porque senão eu vou encher minha cabeça de conhecimento. E isso vai passando o tempo aqui, ó. Meu Deus do céu, que culto chato. Não tem novidade, não acontece nada de novo. Não... Eu lembro um acidente que aconteceu da TAM. Eu morava próximo ali do aeroporto. Aquele acidente último que teve na TAM, que o Boeing atravessou a pista. E como eu morava lá perto, eu ouvi um barulho. E como todo mundo vai lá, todo mundo vê o que aconteceu. Eu fui lá também. E um lugar ali estava determinado que não podia passar, né, lógico. E estava cheio de repórteres ali. E só o fogo lá pegando, né? Na verdade já estavam trabalhando, tentando apagar o fogo, tirar as pessoas que estavam dentro ainda do avião lá. E aquele batalhão de repórteres aqui, eu estava aqui do lado deles. E eu ouvi eles comentando assim: nossa, mas não acontece nada? Nem para acontecer uma explosão, alguma coisa? Ou seja, aconteceu um acidente, pessoas foram mortas, e eles querem aqui uma tomada diferente, algo que aconteça, um explosivo. Olha, atenção, atenção, explodiu tudo de novo, porque as pessoas são movidas por isso. Tem que ter uma novidade. Mas a minha palavra diz que esta palavra se renova todos os dias. E se você quer uma novidade, se depare com ela. E você não vai ter mesmice na sua vida, meu querido, porque um versículo vai ser suficiente para você comê-lo a semana inteira. Eu não estou falando aqui para você decorar a Bíblia inteira, ser um erudito, mas que você possa verdadeiramente viver aquilo que Deus tem te falado. Amém? Verdadeiramente aquilo que Deus tem te falado. Esse texto que Paulo aqui fala a Timóteo, ele traz algumas verdades para nós, que hoje de manhã eu tinha uma outra mensagem. Eu falei com a Cida isso. Ontem eu passei o dia meditando. A Cida foi trabalhar. Quando eu estou em casa assim, no sábado, eu passei o dia inteiro meditando. E eu já tinha preparado algumas mensagens, e eu tinha uma outra mensagem preparada já para trazer hoje. Estava
tudo certo. Eu falei para ela assim, não, já está pronta a mensagem. Aí hoje de manhã eu acordei. Eu já acordei com Deus falando algo no meu coração. E aí na hora do café eu falei para a Cida assim, é Deus que cuida da igreja dele, não somos nós. Tudo aquilo que eu tinha pensado não é para esse momento, talvez seja para um outro momento, mas agora Deus tocou no meu coração para eu trazer exatamente o capítulo 4 de Timóteo, essa convocação última de Paulo para a igreja. E a gente vai tentar trabalhar isso aqui, amém? Vocês estão comigo? Amém. Estão prestando atenção? Amém. Porque se você não prestar atenção, você não ouve. Olhai para mim, sede salvos. Essa mensagem ecoou no ouvido de Spurgeon. É importante que você comece a ouvir aquilo que Deus tem te falado, para que você possa descobrir as verdades de Deus. Senão nós caímos na mesmice. E aí, meu querido, não tem o que o pastor fazer aqui. Não adianta. Eu posso trazer, e olha que a nossa igreja, modéstia à parte, glória a Deus pelo Espírito Santo por isso, sem exaltação de homens, mas o que me manteve todo esse tempo nessa igreja é o nosso apego desesperado por essa palavra. Eu estava falando com a minha mãe ontem isso. Esse povo, infelizmente, minha mãe não tem cultura. Minha mãe casou de novo, você sabe, né? Sabia disso? Não. Minha mãe casou de novo. Aos 79 anos. Foi um casamento assim, né? Ali da família e tal, mas teve um casamento. Nem me chamou, né? Vai se animando não, viu? Alvo 79. Está mais esperto que muitos de nós aqui. Mas exatamente por isso, esse companheiro dela, ele frequenta a Mundial, né? Nada contra a igreja em si, né? Mas a gente precisa não perder o foco da palavra. E a minha mãe é uma mulher da palavra. E foi isso que eu falei para ela assim. Lembre aquilo que cativou o seu coração. Não foi muitos milagres. Sabe? Você tem que ser igual Pedro. E vocês vão me abandonar também? E Pedro, cheio daquilo que Deus começou a trabalhar no coração, diz assim: para onde nós vamos, Senhor? Se só tu tens palavras de vida eterna. É isso que mantém o crente. É isso que mantém você de pé. Jesus tem palavras de vida eterna, isso eu falei para ela. Para que ela não se deixe vender por nada, por visão nenhuma, por milagre nenhum, porque Jesus já fez o maior milagre de todos na minha e na sua vida. Amém. Ou você está aqui porque você é melhor do que a pessoa que está lá fora, do que aquele bando de gente que passou aí. Não somos melhores, meu querido. Não somos melhores. Então, Paulo dá alguns conselhos aqui para Timóteo. O primeiro está claro. Versículo 2, ele está dizendo para ele pregar a palavra. Eu coloquei assim, que nós também somos mensageiros, amém? Paulo fala que o cristão, todo cristão, tem um ministério que é chamado Ministério da Reconciliação. Então, ele vai dizer em outro texto que nós somos cartas vivas, escritas por Deus. Quer dizer que eu e você temos uma mensagem que esse mundo não conhece. Jesus vai dizer assim para os apóstolos: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos mandará o Espírito Santo, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas vós conheceis, porque Ele habita em vós e estará convosco. Esse Espírito que está conosco, é isso que o mundo precisa ler. Então sim, essa mensagem é para mim. Eu tenho um compromisso de levar o Evangelho. Prega a palavra. Como mensageiros do reino, precisamos ouvir que precisamos pregar a palavra.
pregar a palavra? Por que eu não estou fazendo isso? Paramos de ouvir o conselho de Deus. E olha, ainda mais, pregue a palavra. A mensagem é maior do que o mensageiro. Amém. O que a gente tem visto nesse mundo, eu coloquei aqui, ó. Se você for listar as heresias, né, pastor? Meu Deus do céu. Mas não é de hoje isso. Na época de Cristo, antes de Cristo, 4.000 anos antes, quantas heresias se levantaram? Quanta coisa que existe nesse mundo. E a gente nesse tempo estamos vivendo algo pior. Porque eu sei que lá era mundo, eu sei que aquilo era coisa profana, que não tinha nada a ver com Deus. Mas nós, nesse tempo de graça, estamos vendo entrando pelas portas e muitas vezes subindo no púlpito mensagens de um falso evangelho. Olha só, eles têm aqui, ó, graça permissiva. Sabe o que é graça permissiva? Pode tudo, desde que você seja sincero. Essa graça permissiva permitiu que nos púlpitos tenham subido pessoas depravadas moralmente, depravadas sexualmente, porque ela crê e ama Jesus, e para ela isso é o suficiente. Determinismo, nada contra a sua fé, amém? Nada contra você crer que Deus pode mesmo. Mas esse determinismo, ele afronta a soberania de Deus. Então coloca o homem no centro, e Deus, como se fosse um Aladim, que as pessoas querem quando querem, acionam o Senhor. Um Deus manipulável, que você possa movê-lo para onde você quiser, e dê o tempo que você quiser para Ele. Observa que essas coisas tão pequenas estão inseridas aqui. É só você observar aí na internet, nesse tempo que nós estamos, como a palavra tem sido deturpada, meu querido, e tem sido usada de maneira errada, de maneira com fins próprios. Ecumenismo, mistificação da fé, e aí vai, liberalidade teológica. Ou seja, essa palavra aqui não é mais suficiente. Sabe, meu irmão, quando você tiver uma experiência, se agarre nela. E cada um agora cria a sua própria visão e vai ensinando as pessoas sobre isso. E daqui a pouco não tem mais crente firme na palavra. Para todo vento que sopra ele vai. Mas Deus está aqui nesta noite dizendo para que você ouça, esta palavra é a única que vai ficar, porque todo o resto vai ser soprado, meu querido. E quando for soprado, eu quero ficar de pé, você não? Então volte-se. Eu separei alguns textos aqui, ó. A gente, quando pensa nisso, fica meio abismado, né? Achando que isso é uma coisa nova. Mas Jesus vai dizer assim lá em Lucas 18:9: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Mas parece que isso não cria mais em nós um desespero. De novo, quando a gente começa a ouvir muitas coisas, sabe? Ah, Jesus está voltando, mas peraí, Jesus não voltou. Ei, Jesus pode voltar para você e para mim, sabia? Às vezes a gente fala assim: Jesus não voltou na sua majestade rasgando os céus, mas eu posso descer a sepultura, eu não consigo controlar isso. Então Jesus voltou para mim, eu vou prestar contas ao Senhor, e você precisa ouvir isso.
É interessante que pregar a palavra não precisa de nada rebuscado. Basta simplesmente você ser sincero com Deus e falar assim: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. E Deus vai começar a te usar, meu querido. Eu lembro com 15 anos de idade eu fui fazer um tratamento odontológico. Eu não era cristão ainda. A minha família estava sendo salva. E eu, católico, roxo, professor de escola bíblica, professor de catequese, e eu comecei a debater. Imagina o Reginaldo debatendo. Começou a se converter agora. Eu era chato, mais chato ainda. Ai, esse dia vai ser. Então dê glória a Deus aí. Já melhorou muito. E eu entrei nesse consultório dentário. E ali depois do tratamento, tinha um sofazinho assim. E o dentista, muito gente boa, ele falou assim: Reginho, senta aqui. Eu sentei. Ele abriu uma gaveta, pegou a Bíblia e falou assim: ó, me desculpa, mas eu preciso fazer isso. Está vendo tudo isso aqui? Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, nem você, mas essa é a oportunidade que eu tenho de falar de Jesus. E você precisa entregar a sua vida para Jesus. Só isso eu tenho para te dizer. Você crê nisso? Aquilo foi chocante para mim. E ali a gente começou a conversar. Eu comecei a tirar algumas dúvidas com ele sobre exatamente essa contenda que eu estava tendo em casa. E aquele homem foi o anjo que Deus mandou na minha vida. Foi ali naquele consultório dentário que ele orou comigo, e eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus ali. E quando eu saí do consultório, alguma coisa tinha acontecido, porque eu entrei incrédulo e saí crente. E foi isso que Deus fez com você. Então você não é melhor que as pessoas do mundo. Não tem nada que nós possamos fazer para se tornar melhor do que as pessoas. Se você abrir a sua boca, os ouvidos delas também se abrirão. Mas eu tinha que ouvir alguém pregar o Evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Então pregue a palavra, meu irmão. Pregue oportunamente. Aproveita as oportunidades. Talvez você não seja tão chato como um pastor, mas aproveita a oportunidade. Peça para Deus a oportunidade. Senhor, me dê a oportunidade de falar com alguém, e essas coisas vão começar a acontecer com você. Eu estava no banco, sentava na última mesa, tinha 6 gerentes antes de mim lá no fundo. E nesse dia eu falei: Senhor, eu levantei cheio de Deus. Eu já tinha sido cristão há alguns anos. E eu falei: Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor de alguma forma hoje. Manda alguém para mim, Senhor, para eu abençoar essa vida. Desse jeito, coração louca. Aí entrou uma senhorinha na agência. E aí eu reparei lá do fundo, eu olhei, vi uma senhorinha entrando. Aí ela olhou para um gerente, aí foi para o outro, olhou para o outro, foi para o outro. Ela foi fazendo assim, ó. Aí olhou para mim lá no fundo. E eu estou aqui, nem olhei para ela. Falei assim: o que essa mulher está querendo? Eu tinha esquecido a minha oração. Isso já era umas 3 da tarde. Aí a senhora chegou assim de pé na frente da minha mesa e disse assim: olha, moça, eu não sei porquê, mas eu entrei aqui e o Senhor disse para mim que você vai me ajudar. Deus responde a oração ou não? Eu sou especial, ungidão, só acontece comigo ou não? Ou acontece com aquele que abre os seus ouvidos àquilo que Deus quer, aquele que quer pregar a palavra, e Deus vai começar a te usar também, meu querido. Amém? Glória a Deus. Santificai ao Senhor em vossos corações. Pedro vai dizer isso. E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que pedir razão da esperança que é em vós. As pessoas estão olhando para você, elas veem algo diferente em você, meu irmão. Só que acontece com o tempo,
crente é uma coisa de Deus. Com o tempo, olha só, o Evangelho, quando ele chega na sua vida, ele chega arrebatador, ele chega de maneira divisor de águas. E você vai sendo lavado por Deus, e você vai vendo a ação do Espírito Santo, e Deus vai regenerando a sua vida, e você consegue ver que você está pensando diferente, que você não é mais o mesmo. Não é assim? A nova vida? Só que com o passar do tempo, sabe o que acontece com a gente? Você vai querer esconder essa vida para as pessoas, porque essa nova vida, ela brilha, porque o Espírito está nela. E Jesus vai dizer o seguinte: ninguém põe uma lâmpada debaixo da mesa, ela tem que estar em evidência. Então a sua vida como cristão vai estar em evidência. E nem sempre você está na condição que Deus quer que você esteja. Então a gente tem uma tendência de querer se esconder igual Adão. Mas Deus está falando para você hoje que é Ele que é o responsável pela sua vida, meu irmão. E não tem nada que você possa fazer para ser mais queridinho de Deus. O que você tem que hoje é ouvir o Senhor e voltar para a condição, para aquele momento que Deus te chamou. Voltar-se para o instante, ao momento que Deus te chamou. Aqui mesmo em Timóteo, olha só, muda uma página aí. Eu gosto muito desse texto. No capítulo 2, 2 Timóteo. Olha o conselho de Paulo para Timóteo, meu irmão. Esse texto aqui, ele tem uma profundidade muito abrangente. E você precisa hoje entender isso, porque as pessoas estão ávidas de Deus. Eu já preguei isso aqui. Se você começar a olhar nos olhos das pessoas, se você olhar nos olhos das pessoas, elas estão clamando. Nós estamos falando 2000 anos depois de Jesus, mas Cristo disse isso andando com os apóstolos. Ele falou assim para os apóstolos, já vamos dizer o texto. Ele falou assim para os apóstolos: vocês olham para o monte, olham para as plantações, vocês olham para as estações e falam assim: está chegando a colheita, vai chegar a colheita. E Jesus disse assim: eu porém vos digo, olhem os montes brancos prontos para a ceifa. 2000 anos atrás, Deus está dizendo o seguinte: encosta com a pessoa, ela está ávida por Deus. Ela só não encontrou alguém ainda que seja de fato uma carta viva do Senhor. Ou nós somos melhores do que eles? Todo mundo que está aqui, alguém pregou, não foi isso? Então a pessoa que converteu cada um de nós é melhor do que nós? Não. Então nós não somos melhores do que ninguém. E essas pessoas aí também não são piores do que nós. E eu preciso abrir a minha boca e pregar aquilo que Deus tem. Amém? Amém. Olha só, 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-se a quem? Deus. Se Deus te chamar hoje, meu Deus do céu, pastor, se Deus te chamar hoje, procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro. Pastor, então tem que ser obreiro. Vamos dividir o povo hoje. O obreiro é aquele que faz a obra. Amém? Procura apresentar-se a Deus como alguém que faz a obra, que não tem do que se envergonhar. Ou seja, a sua vida é transparente diante do Senhor. E o que mais? Que maneja bem a palavra da verdade. Maneja. O grego é legal, que é um slice, né, do inglês. É um corte. Sabe o que faz churrascaria? Que tira aquele corte. Olha, eu quero só essa parte mal passada. E aqueles caras têm uma habilidade, né? Eu não faço isso lá. Chamou o Jefão para fazer lá em casa. Já se dão também, né? Não tem habilidade para cortar igual aqueles caras, não. Fazer um corte da palavra do Senhor conforme a necessidade do povo, meu irmão. Conforme a sua própria necessidade, amém? Porque a gente pensa muito no outro em relação à palavra, pregar a palavra. Quem é o primeiro ouvinte da palavra?
Nossa, então você tem que pregar para você. Às vezes eu sou meio doido em casa, você tem que se converter, Reginaldo. Eu preciso me converter. Olha no espelho e pregue para você, você precisa se converter. Prega a palavra. Tem mais um aqui. Como mensageiro do reino. Presta atenção nisso aqui, meu irmão. Volta lá no texto, capítulo 4. Olha o que ele vai dizer. Que as pessoas recusarão dar ouvido à verdade. Como mensageiro do reino, precisamos ouvir isso. Que a resistência das pessoas ao Evangelho é a consequência do pecado. Então a resistência delas tem um endereço: o pecado. O pecado, ele aprisiona as pessoas. Ou você, santarrão, na primeira palavra que deram para você, eu já sou Jesus. Foi isso? Quantas mensagens você teve que ouvir, meu irmão? Quantas? Eu participei de uma igreja que tinha aqueles esmilinguidos, né? Nem sei se tem mais, tem ainda esmilinguido? E tinha aqueles desenhos na parede, eu achava da hora aquilo. No encontro de jovens, assim, aí tinha os menininhos lá no esmilinguido. Quem não conhece os esmilinguidos são as figuras, né? São as gravuras, né? As formiguinhas lá, as gravuras que fazem parte de histórias bíblicas para criança. E tinha uma pessoa toda amarrada assim, prendada a boca assim. E aí as formiguinhas levando ela assim. Aí estava escrito assim embaixo: tragam convidados. Quer dizer, nem que for amarrado, tragam convidado. Muitos de nós foi assim ou não foi? Você teve que vir arrastado. Você teve que tomar vários tapas. Eu lembro que tinha uma pessoa aqui na igreja. Não sei se eu deveria falar isso. Acho melhor não. Mas eu desci essa rampa ali, fui falar com ela lá fora. Eu falei assim para ela: não adianta a sua atitude, o que você está fazendo. Enquanto você não se entregar, não adianta você entregar ninguém. Enquanto você não se entregar para Deus, não adianta você entregar ninguém, colocar ninguém, aconselhar ninguém, direcionar ninguém para os caminhos do Senhor, se o Senhor não fizer parte da sua vida. Aí no domingo seguinte, essa pessoa veio aqui com o pastor Cristiano, eu lembro disso. E ela confessou aqui: oh, Deus me pegou lá fora. E Deus falou para mim isso, que não adiantava nada me preocupar com meus filhos. Eu preciso de Deus primeiro. Quantos de nós fomos assim? 2 Coríntios 4,4 vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho e sejam salvos. Você está entendendo que o negócio é muito mais profundo do que você está pensando? Que você precisa pregar a palavra, que você não tem que se preocupar com o resultado. Nós não somos empresa. Sabe? Então você ganhou 10 almas, você vai ganhar 200 milhões de galardões. Meu irmão, não se preocupe com isso. Faça a sua obra do seu jeito. O Senhor diz assim, que nessa questão do reino, uns darão 10, 20, 60, 100 por um. A palavra dará resultado, não importa a quantidade. Deus quer ver resultado somente. Não é para você se comparar com ninguém. Vocês acham o Billy Graham um dos maiores pregadores do nosso tempo, não é? Mas e quem pregou para Billy Graham? Você está entendendo isso? Que a matemática de Deus você não controla. Então, como mensageiro do reino, eu preciso ouvir que a resistência das pessoas tem origem maligna, meu querido. Olha o diabo quer que as pessoas se convertam. Vamos parar de ser crentes sem noção.
Você tem que estar coberto pelo Espírito Santo do Senhor. Deus, eu sei que essa pessoa está enjaulada no pecado, e o inimigo não quer que ele largue essas algemas, mas em nome do Senhor Jesus, Pai, que a sua palavra faça o resultado. Esta palavra é a única capaz de quebrar as algemas do erro, meu irmão. Não é o seu argumento, não é a sua oratória. Ah, pastor, não fiz teologia, então não posso evangelizar ninguém. Ei, o simples momento de você se posicionar diante de alguém e falar: Senhor Jesus te ama, assim como Ele me ama. Você não precisa continuar a sua vida do jeito que está, porque você pode achar que está feliz, mas eu tenho absoluta certeza que no fundo, lá no fundo, você precisa de Deus, porque eu também preciso, você vai diferente. Nós somos todos iguais, vendidos ao pecado e carentes desesperadamente do Espírito Santo do Senhor. Então ouve aquilo que Deus está te falando. Não limite a mensagem do Senhor, não restrinja aquilo que Deus tem te falado. Deus está falando com pessoas aqui, sabia? Eu sinto aqui Deus queimar. Deus está falando com pessoas, sabe? Que Deus está me falando aqui, que tem pessoas que até o coração acelera. Tem gente aqui assim, que até o coração acelera, porque você precisa falar alguma coisa, o Espírito Santo está ali te dando, o seu coração acelera para você falar alguma coisa, mas você se retém. Deus vai quebrar isso hoje, meu irmão. Deus vai quebrar isso hoje, para você ser aquilo que Deus quer que você seja. A resistência das pessoas tem origem maligna, porque a resistência das pessoas identifica a rebeldia de quem criou isso. Quem é o maior rebelde de todos? Quem resiste à palavra? Satanás. Então, se você falar a palavra santa, rema do Senhor, e essa pessoa resistir, aí eu gosto do John Piper, né? A graça é irresistível. Por isso que o Senhor fala assim, ó: ninguém pode vir a mim se o Pai não permitir. E todo aquele que vier a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. E aí ele vai dizer assim para os apóstolos: não foi de vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Não é isso? Porque a gente costuma falar assim: não, pastor, quando eu me converti, não é assim? A gente fala isso de maneira muito automática, a gente sabe disso, que foi uma ação de Deus, mas a gente costuma falar assim: quando eu me converti. Não, querido, eu não me converto. Eu gosto de uma frase do pastor aqui: carne não se converte, não, meu irmão. Você é carne, carne não se converte, o que converte é o Espírito. O que dá dentro de você é que se converte. A sua carne vai querer tudo o contrário. A sua mente vai lutar contra as suas vontades, o seu desejo. Porque o inimigo sabe que esta palavra é a única capaz de arrancar você do erro. Se você der ouvido ao Senhor, Ele vai te colocar realmente diante de caminhos aplainados. E de fato, o que nós lemos aqui, que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, vai de fato acontecer na sua vida. Não vai ser só uma frase que você decorou. Sabe o que significa isso? Lâmpada para os meus pés significa que por onde eu estou andando não necessariamente é um lugar santo de Deus. Quer dizer que eu estou caminhando num mundo que jaz no maligno, querido. No mundo que foi entregue a Satanás. No mundo onde o inimigo engana as pessoas, cria distração. E elas estão totalmente inseridas nisso. E elas, por estarem tão inseridas nisso, elas não conhecem nada melhor. Você conhece algo melhor. Você está entendendo isso? Você é portador de uma libertação que vem da palavra e do Espírito do Senhor. E eu não posso reter isso para mim com egoísmo. Se eu reter essa grande libertação que Deus fez na minha vida, se eu não abrir a minha boca e saber que as pessoas estão resistentes por causa do inimigo,
Ora, aqui eu quero fazer um parênteses. Existem pessoas mais duras e pessoas mais fáceis. Amém? A gente sabe disso, né, pastor? Cadê? Tem pessoas que têm um coração mais maleável. Tem pessoas que você tem que dar assim de A a Z para poder entender. Mas são todas criaturas do mesmo Deus. Eu vou te dizer uma coisa aqui diante do Senhor e da minha esposa. Cida, eu sou um crente melhor depois daquela mulher. Você está entendendo por que Deus faz isso? Talvez ela fale isso para mim. Se eu fosse um bonachão, se eu fosse qualquer outro aí, ela cita nomes, mas não cite nomes. Talvez eu nem estaria mais com ela. E talvez ela estaria no mundo. Mas Deus, pela misericórdia dele, tem dado aquilo que ele me deu e dá para você, que é a capacidade de ouvir a voz do Senhor. O Jesus vai dizer isso. Quem é de Deus? Completa aí. Você não sabe? Abre então João 8,47. Quem é de Deus? Ouve a voz de Deus. Quem é de Deus, ouve a voz de Deus. Se você não for, olha só como esse negócio é grave. Como isso é grave. Jesus falou isso para o judeu. Vocês são de Moisés, são de qualquer coisa, menos de Deus. Porque quem é de Deus, ouve a voz de Deus. Eu estou falando com pessoas aqui que foram lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Sabe, o inimigo muitas vezes tapa os seus ouvidos para você não ouvir. Mas o Senhor aqui, a gente tenta se rasgar para que você abra os seus ouvidos e ouça a voz do Senhor. Porque Deus não cansa de falar contigo. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus tem a total intenção de que você o escute, que você escute essa palavra, que você não fique preso nas amarras, naquilo que tenta paralisar a sua fé, meu irmão. Que você seja a potência que Deus sabe que você é, porque o Espírito dele está em você. Ora, se o Espírito do Deus vivo está em nós, por que somos tão limitados? Se o Espírito Santo está em nós, por que somos tão tímidos? Se o Espírito Santo está em nós, por que somos tão tardios em ouvir aquilo que Deus tem para nós? Como hoje eu acordei com Deus falando comigo. Será que nós somos tão diferentes? Eu não sou diferente. Eu assisti aí recentemente Marvel, você pode isso? Vingadores, né? Eu fui assistir. Pois é, ninguém assistiu, né? Ou seja, eu não sou diferente, nós não somos diferentes. O que você precisa crer e confiar é que a segunda parte dessa mensagem aqui agora, Deus tem algo muito maior do que as fábulas e as anedotas que estão nesse mundo. Deus tem algo muito maior e verdadeiro do que as fantasias que estão nesse mundo. Eu não perco meus olhos. Por mais que eu vou lá, assisto, por mais que eu veja um filme, eu gosto, desgosto, mas essa palavra constrange o meu coração. É isso que não pode sair diante dos teus olhos. Se é diante disso, não vai me constranger, mas esta palavra me constrange. Esta palavra mexe comigo, mexe com meus intentos. Essa palavra me faz ficar acordado à noite, pensando, Senhor, como é que é possível isso? Me ensina isso, Senhor. Como é que eu venço isso? Deus, isso está me paralisando, como é que eu venço isso, Senhor? E você está alinhado com o Espírito Santo. Não deixa o diabo te enganar não, meu irmão. Você tem todas as respostas que você precisa. Amém?
De fato, não há ninguém que busque a Deus. Paulo vai dizer isso. Verdadeiramente, não. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo, porque é o Senhor que faz a obra em nós. Tem vários textos aqui, eu vou tentar resumir aqui. Em Isaías 59:16, o Senhor vai dizer o seguinte: Deus fica maravilhado, ou melhor, abismado, de ver que ninguém busca Deus, que as pessoas estão inseridas no mundinho delas, que é a segunda parte aqui de Paulo, e vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso o seu próprio braço trouxe a salvação. Olha o que Deus está falando. Meu Deus, se eu não fizer nada, Deus fala assim: meu Deus, cadê? Se Deus não fizer nada, se Deus não fizesse nada, eu e você não estaremos aqui, meu irmão. A Bíblia diz que o próprio braço dele trouxe a salvação. Então, se não tem jeito, eu mesmo vou. E Deus manda o Filho dele morrer na cruz do Calvário por mim e por você. E Ele paga todo o preço para que eu e você sejamos livres para sempre. Então você não está mais preso a nada, não tem nada que te prenda, meu querido. Essa palavra agora pode entrar dentro de você e fazer coisas novas, transformadoras. E você não vai ser mais vendido por fábulas, por coisas que não tem nenhum sentido. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, ó. Toda vez que você se entristece, você perdeu os olhos da eternidade. Pode reparar. Quando você se entristecer, você pode olhar para a eternidade. Porque essa vida nossa é uma vírgula, o Senhor está dizendo. Que é só uma fagulha em relação àquilo que Deus tem preparado para nós, meu querido. Então, olhe para o Senhor Jesus. Olhe para Ele. Ele nos deu um novo coração. Ezequiel vai dizer isso. Ele te deu um coração capaz de crer, ó. Ele trocou o meu e o seu coração. Ele te deu a capacidade de crer. E Deus pode dar essa capacidade a outras pessoas também. Amém? Por isso que quando você vê a resistência das pessoas, não se intimide por isso. Ele não sabe. Ele não sabe o tamanho da glória e da graça que é ser cheio do Espírito Santo. Ele não sabe o que é isso. O inimigo tirou isso dele. O inimigo não deixa ele ver isso. Pede ajuda para o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo convenceu você, não vai convencer ele? Amém? Por isso que só o pecado é capaz, de criar essa resistência das pessoas. Mas a gente olha para as pessoas, né? E nós? O seu pecado pode te endurecer também, meu querido. O seu pecado pode fazer você perder a vontade. O seu pecado pode fazer você se desmotivar. Por isso, eu queria que você abrisse comigo aí Hebreus 3:13. Hebreus, mais para frente aí. Está logo na frente aí. Dois livros. Hebreus 3:13. O escritor de Hebreus vai dizer o seguinte, ó: antes exortai-vos uns aos outros. Quando? Todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Esse pecado tem o poder de nos tornar rebeldes de novo. Deus já fez a obra, meu querido. Aí lá em Timóteo, para a gente encerrar, olha só. Ele está falando para Timóteo para ele pregar a palavra, para ele ser uma pessoa insistente, não olhando para o resultado. Não é ser chato também. Aqui a insistência dele é para ele não desistir, amém?
Entenda aqui a palavra, né? Não é para ele ser insistente ali, a pessoa vai dar um soco nele. Não, não é isso. É para ele não desistir, para ele ser insistente. Quando ele vê a rejeição, ele continuar. Quando ele vê a igreja fria, pastor, ele continuar pregando, que o Espírito Santo vai encher a igreja assim. Essa obra é do Senhor, não é minha, não é do pastor, é do Senhor. Ele cuida da sua vida. Spurgeon passou um momento na vida dele que ele teve tanta perseguição, tanta crítica no meio da cúpula da igreja que ele estava lá. E aquilo chegou ao coração de Spurgeon. Aí conta a história que a esposa dele, por ver ele abatido, porque tanta crítica, tanta confusão, ela pegou Mateus capítulo 5, que fala das bem-aventuranças. Bem-aventurado os que são perseguidos, os que sofrem. Bem-aventurados os que anunciam a paz, os pacificadores. Bem-aventurados os caluniados. Ela pegou Mateus capítulo 5 em vários pedaços assim. E aí a história diz que ela colou no quarto inteiro. Aí ele olhou aquilo para ele olhar e falar assim: puxa, é verdade. Essa palavra, o inimigo tenta tirar de nós. Ele tenta a todo custo roubar a palavra do seu coração, da sua mente. Porque é com esta palavra que você vai se manter de pé, meu querido. Não é pelo showzinho gospel, não é pelos grandes eventos ou os poucos eventos, não é pelos encontros ou desencontros, não, é esta palavra que te motiva, que te mantém de pé. Você precisa voltar-se para ela. Volte hoje para o Senhor, para essa palavra. Volte a ouvir aquilo que Deus tem para você. Amém? O Espírito Santo fala o quê? Não é a palavra dele? Não é? Deus não se contradiz. Aqui, eu quero falar uma coisa para você. Você quer ouvir a voz do Espírito Santo do Senhor? Quem quer? Você quer ouvir a voz do Espírito Santo do Senhor? Passe tempo com essa palavra aqui, para você ver o que vai acontecer. Você vai estar totalmente tranquilo assim, ó. Aí você vai ouvir esta palavra no momento exato, naquilo que você precisa tocar no seu coração. Essa é a voz do Espírito Santo. Esta é a voz do Espírito Santo, querido. Amém? E aí, Paulo vai trazer aqui essa questão, versículo 3. Porque haverá um tempo, esse tempo aqui, no grego, é o kairos. Haverá um tempo determinado por Deus. Presta atenção nisso, meu Deus, presta atenção nisso, meu querido. Haverá um tempo determinado por Deus, em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Crente, isso é sério. Elas não suportarão mais essa palavra. Vai ser chato. Ei, pastor, vai ser chato. E sabe o que vai acontecer? Aqui Paulo está dizendo para Timóteo: elas não suportarão a sã doutrina, e elas vão querer pessoas que falam aquilo que agrada o ouvido delas. Sabe? Elas vão querer estar diante de pessoas que afagam aquilo que elas não querem vencer. O Evangelho é confrontador. O Evangelho, Jesus diz para mim: arrependei-vos e crede no Evangelho. João é a voz que clama no deserto. Sabe por quê? Já foi falado aqui, agora a versão original. Sabe por que João é a voz que clama no deserto? Porque no deserto não tem um ouvido para ouvir, mas aqui tem ouvidos. Então a voz do João não é a voz que clama no deserto, é uma voz que clama em terrenos férteis, porque Deus quer que você escute isso. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa terra aqui precisa dessa palavra todos os dias. Todos os dias. E elas se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo comichão, coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, e se entregarão às fábulas. Fábulas aqui no grego é mitos, que são a mitologia grega. Paulo está trazendo aqui de novo um conceito que acontecia muito na Grécia. Eles eram totalmente mitológicos.
Eles acreditavam em vários deuses. E diz a história que se você andasse pela Grécia, em cada esquina você acharia um filósofo, alguém que tem uma resposta pronta para os grandes temas da humanidade. Isso é diferente de hoje. Tem pessoas que têm resposta para tudo. Você tem a resposta na ponta da língua quando você erra. Olha, o que te afasta de Deus é o seu pecado. O que faz você ser rebelde é o seu pecado. O que faz você querer as fábulas é o seu pecado. Porque essa palavra me confronta a mudar, mas eu não quero mudar. Então eu vou me justificar. Esses homens se justificavam. Eles tinham a resposta para tudo. Quando Paulo vai pregar lá em Atos para Atenas, eles falam assim: esse cara está falador demais. E aí lá em 1 Coríntios, Paulo vai rebater a sabedoria deles, dizendo que Deus traz à tona a sabedoria do homem e chama isso de ignorância. E Deus ali, através de Paulo, começa a trazer para eles o evangelho, que Paulo fala assim: eu não vim aqui com supremacia de palavras, eu não vim com palavras persuasivas de sabedoria, não! Eu trouxe um Cristo e esse crucificado. E aí ele fala assim: esse crucificado que era judeu e vocês mataram, então ele escandaliza os judeus. Esse que vocês mataram, Deus o ressuscitou no terceiro dia, escandaliza então os gregos. Como assim? Ressurreição, tá louco? Isso é ilógico. Isso é fora da física. Isso não se explica matematicamente. Deus está chamando um povo que crê, e a justificação do Senhor agora é pela fé. Venha para a fé, e Deus vai te justificar também. Amém? Amém. Olha só o que eu coloquei aqui para a gente encerrar. Abra comigo lá em Isaías, capítulo 50. Você já viu aquele louvor J. Neto que fala assim? Não vou cantar, tá? Eu não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo alegre que é vencedor. O Isaías 53, que fala do Cristo sofredor, não tem nada a ver com esse Cristo sofrido que de fato nós vemos. Porque o Cristo de Isaías, ele começa no capítulo 50. O 53 é, na verdade, já a plenitude ali da mensagem falando de Cristo. Mas a partir do capítulo 50 de Isaías, ele vai falar do servo do Senhor. E olha só, o versículo 4, eu queria que você pudesse guardar no seu coração, porque Deus está fazendo de nós sermos semelhantes a Cristo, amém? Deus está transformando o cristão à semelhança do seu Filho. Deus está trabalhando no seu intelecto, trabalhando no seu espírito, para que você possa convergir à imagem e semelhança do Filho dele. E olha só, o versículo 4 de Isaías 50, para nós encerrarmos, olha só. O Senhor Deus me deu língua de instruído ou de eruditos. Deus me deu uma língua, no caso aqui, Deus te deu a sabedoria, a inteligência, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Olha o que Deus está dizendo aqui para você, que Deus te deu essa palavra, Ele te deu essa capacidade de você trazer uma palavra ao cansado, porque você tem um Espírito de Cristo em você. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça os sábios. Deus te faz ser sentado na igreja para que você ouça a sabedoria do alto.
Olha o que diz mais, versículo 5. O Senhor Deus, o que está escrito aí na sua Bíblia? O que está escrito aí? O Senhor abriu os meus ouvidos e eu não fui rebelde, eu não recuei, eu não relutei, eu não voltei para trás. Aqui no hebraico é interessante que esse me abriu os ouvidos, o abrir aqui tem a ideia de cavar. Sabe, é como se nós estivéssemos com o ouvido tampados. De fato estávamos, porque o Deus desse século cegou o meu e o seu entendimento. Mas olha a obra que Deus fez comigo e com você. Ele cavou os seus ouvidos e hoje você pode ouvir a mensagem do Senhor, meu querido. Essa mensagem entra ao seu coração agora. Ele entra até o seu coração. E ela vai, continua, versículo 6. E ofereci as costas aos que me feriam, e a face aos que arrancavam os cabelos ou as barbas, e não escondi o rosto ao que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor, versículo 7, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como uma rocha, e sei que não serei envergonhado. Esse é o seu Cristo verdadeiro. Não creio. É um Cristo sofrido. É um Cristo vencedor, que sabe que Deus, que Ele é Deus, que está com Deus. E Deus transporta isso para nós. Isso que é maravilhoso. Ele cavou o meu e o seu ouvido para você ouvir aquilo que é de Deus, para você não se desanimar com mensagens contrárias. Tem um texto de Salmo que vai dizer o seguinte: que nós temos que, assim como provar o paladar que vai na língua, nós temos que provar aquilo que entra pelos nossos ouvidos. Você precisa provar as coisas de Deus. Provar e ver que o Senhor é bom. Amém? Que essa mensagem, meu irmão, desta noite possa fazer você alguém mais liberal para as coisas do Senhor. Que você seja uma pessoa que rompa essa barreira da limitação, da vergonha, porque Deus está dizendo que você não tem mais limitação. A palavra dele entra até o seu coração agora. Amém? Deus cavou os seus ouvidos, Ele abriu os seus ouvidos. Cabe a mim e a você não ser rebelde, não deixar que o pecado te endureça ao ponto de você ser resistente à mensagem do Evangelho, à ação do Espírito Santo. Amém? Se põe de pé em nome de